Fala, Tricolada! Dia de Fluminense, dia de mais um jogo do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro. É dia de pré-jogo aqui no canal, dia de live, dia de pré-jogo. Então, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Dá essa moral aqui, porque o canal trabalha para você, para trazer informação, principalmente em dia de jogo do Fluminense. Tem a nossa live às 21h30, eu, André e o Sansão vamos assistir o jogo junto com vocês. Então corre aqui para o nosso react às 21h30. Vai passar no Premiere e na Sport TV. E no YouTube você assiste aqui com a gente a partida. Arbitragem. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro desse jogo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo na Arena do Grêmio às 21h30. E o retrospecto deste confronto entre Grêmio e Fluminense é o seguinte. 87 jogos. 27 vitórias do Fluminense, 22 empates e 38 derrotas. O Fluminense está em desvantagem no confronto contra o Grêmio. 38 vitórias contra 27 vitórias do Fluminense. No primeiro turno, o Fluminense foi derrotado. O Grêmio saiu vitorioso por 1-0. E foi numa sequência que o Grêmio estava perdendo para todo mundo. O Fluminense ressuscitou o defunto lá no primeiro turno. Que não faça isso agora no segundo turno. Que é a mesma situação. O Grêmio vem de 4 derrotas seguidas. Agora no segundo turno. E está no vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Por favor, Fluminense. Vamos atrasar a vida do Grêmio aí nesse jogo. O Grêmio que é vice-lanterna, como eu falei para vocês, com 26 pontos. São 16 pontos que separam o Grêmio do Fluminense. São 16 pontos que o Fluminense tem a mais do que o Grêmio. O Grêmio tem 7 vitórias, 5 empates e 17 derrotas. Olha o nível da crise do Grêmio, próximo de ser rebaixado. Então, um jogo importantíssimo para o Grêmio e também para o Fluminense. É a chance que o Fluminense tem de conquistar mais 3 pontos e brigar com o pelotão lá de cima. O Grêmio vem de uma derrota traumática para o Internacional por 1-0. Teve até caixão dentro do campo. Então, já vem abalado e vão partir para cima do Fluminense para conseguir essa vitória. Eles que têm desfalques. 5 desfalques importantes, jogadores titulares. E eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, o lateral esquerdo Cortez foi expulso no último jogo contra o Internacional. O volante Thiago Santos recebeu o 3º cartão amarelo. O goleiro titular Chapecó foi convocado. O Tite levou ele para a seleção brasileira. O volante Vila Sante está com a seleção paraguaia para eliminatórias. O Borja, o centroavante colombiano, também foi convocado para a seleção colombiana. Também está fora do jogo. Então são 5 desfalques importantes. Cortez, Thiago Santos, Chapecó, Borja, Vila Sante. Então são jogadores titulares da equipe do Grêmio. E o Grêmio colocou o que ele tem em mãos. Aí o treinador Wagner Mancini, no seu esquema 4-3-3, vai jogar aberto contra o Fluminense. Deve se abrir e criar espaço para o nosso tricolor. O Fluminense tem que se aproveitar disso. Vamos para a escalação do Grêmio? Vamos lá. Breno vai jogar no lugar do Chapecó. Quarteto de defesa será formado pelo Rafinha, provavelmente o Rafinha pelo lado direito. A dupla de zaga vocês já conhecem, que é o Kahneman e o Jeromel. Pelo lado esquerdo vai jogar o Diogo Barbosa substituindo o Cortez. O meio de campo, com 3 ali no meio, vai ser Lucas Silva pelo lado esquerdo, Matheus Sarará mais centralizado e o Campaz pelo lado direito. O trio de ataque formado pelo Ferreira, Diego Souza e Douglas Costa, aquele atacante que vocês conhecem, do Bahia, seleção brasileira, deve jogar como titular aberto ali pelo lado direito. Então essa é a equipe do Grêmio. Uma coisa positiva é o Diego Souza, que eu vi o último jogo do Grêmio, ele está bem pesadinho, bem gordinho, ele será referência na área. É um jogador que parece fácil de se marcar, claramente está fora de forma. Mas tem aquela lei do ex, né, que a gente tem que ficar esperto. Então praticamente esse é o time do Grêmio que vai encarar o Fluminense, que deve vir com a faca nos dentes, e o Fluminense tem que ter todo o cuidado. O Fluminense, que é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, tem 11 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Está a 5 pontos do G6. Quem está lá no G6 é o Corinthians. O Corinthians está com 47 pontos, enquanto o Fluminense tem 42. Uma vitória sobre o Grêmio vai ser muito importante para o Fluminense se manter colado no pelotão de cima. O Fluminense vem de uma vitória em cima do Sport por 1-0. No momento difícil, em que a torcida começou a ficar bolada com os jogadores. O gol do Fluminense saiu, em meio aos gritos de time sem vergonha. Os jogadores ficaram magoadinhos,
saíram fazendo bico, um jogador reclamando do torcedor, o goleiro também reclamando, o Luca reclamando, David Braz chamou os jogadores para o vestiário sem os jogadores se despedirem da torcida. Então o clima não tá legal, né? O clima não tá legal entre jogadores e torcida, mas o problema agora é lá no estádio do Grêmio. Vamos ver se o Fluminense traz esses 3 pontos aqui para o Rio de Janeiro. O Fluminense que tem um desfalque, que é o Gabriel Teixeira, continua desfalcando a equipe tricolor, mas tem uma boa notícia sobre o Gabriel Teixeira. Ele já está treinando com bola lá no Fluminense, provavelmente no próximo jogo esteja à disposição. E antes que você reclame sobre o Matheus Martins, cadê o Matheus Martins? Não foi relacionado de novo? Calma, está com a seleção sub-18, seleção brasileira sub-18. O Fluminense tem essa postura, né, fidalga de ceder os seus jogadores das categorias de base sem exigir que eles fiquem, né? Sempre o jogador é convocado e o Fluminense cede com uma fidalguia tremenda, como se esses jogadores não fizessem falta ao banco de reserva do Fluminense. Pois é, vamos ficar sem o Matheus Martins, ele está com a seleção sub-18. O Fluminense pensa lá na frente para vender o jogador. Problema de agora, eles não estão nem aí. Pendurados. Galera boa aí, ó. Titular pendurado. Samuel Xavier, Nino, John Arias, André e Fred. Reservas pendurados. Luca, tomara que tome um cartão amarelo, mesmo no banco de reservas. E o Danilo Barcelos. Essa é a relação da rapaziada que está pendurado para esse jogo. Provavelmente o Marcão vai jogar no 4-4-2. Provavelmente vai repetir a escalação que ele encarou o Sport. Que era um falso 4-4-2, né? Tava o John Arias ao lado do Luiz Henrique ali no meio de campo. E o Fluminense jogou com 2 atacantes. O Fred como referência e o John Kennedy fazendo para-brisa como segundo atacante. O Fred gosta, né, de jogar ao lado de um segundo atacante. Ainda bem que o Marcão abandonou essa ideia de 3 atacantes, 2 abertos de cada lado. O John Kennedy fez bem esse para-brisa, alimentou o Fred como pôde, mas são marchas diferentes. Enquanto o John Kennedy dá uma acelerada, o Fred diminui, às vezes a bola vem um pouco mais atrás ou vai muito mais na frente, o Fred não encontra o JK. Espero que eles se encontrem mais nesse jogo contra o Grêmio, porque é uma dupla que pode dar certo aí, vamos ver nessa sequência contra a equipe do Grêmio. Então vamos para a escalação do nosso Fluminense e a gente vai comentando aí o que a gente acha sobre ela. Marcos Felipe no gol, na lateral direito Samuel Xavier, a dupla de zaga David Braz e Nino. Sem problemas com a dupla de zaga e principalmente com o Marlon, que permanece na lateral esquerda, está se acertando como titular. Aí o meio de campo formado, um quadrado ali, Martinelli e André, aproveitando o entrosamento. Um pouquinho mais à frente, John Arias e Luiz Henrique. O que eu modificaria nesse meio de campo? Já que o Grêmio vai jogar aberto, procurando a vitória desde o minuto inicial, no desespero, o Fluminense pode muito bem se aproveitar desse desespero do Grêmio. Eu colocaria o Casares no lugar do John Arias, para ele fazer o que ele fez no segundo tempo contra o Sport, que é organizar o jogo, colocar os caras na cara do gol, dar bons passes. Ele deu passe para o JK e deu passe para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique botou uma bola na trave. O Fluminense foi criando oportunidades no segundo tempo, principalmente com a presença do Casares nesse esquema 4-4-2 no meio de campo. Então eu tiraria o John Arias e colocaria ali o Casares para formar esse meio de campo. O Fred e o John Kennedy se saíram bem, na minha opinião. Acho que eles dois conseguiram se entrosar. O John Kennedy procurou o Fred procurou o John Kennedy, mas se fosse um pouquinho mais cedo, o Fred tivesse uns 33, 32 anos, né? Tá muito velho para acompanhar o John Kennedy. Aí por isso que às vezes atrapalha. Mas pode fazer uma boa dupla de ataque. A equipe do Grêmio tá no desespero, vai partir para cima do Fluminense, vai todo pro ataque. Tem que vencer de qualquer maneira, vem de uma derrota contra o Internacional, vai tentar sufocar o Fluminense, vai tentar ganhar o jogo, e o Fluminense tem que ser inteligente nesse jogo. O Fluminense não pode jogar pelo empate contra a equipe do Grêmio. É um time que está na zona de rebaixamento, está a 4 jogos sem vencer, está muito mal no campeonato. O Fluminense tem a oportunidade de vencer o Grêmio, já perdeu jogando em casa no primeiro turno. Esses 3 pontos vão fazer falta, e foi num período em que o Grêmio estava perdendo para todo mundo. Só o Fluminense deu 3 pontos para o Grêmio naquele período lá no primeiro turno. O Grêmio também estava numa sequência horrorosa quando encarou o Fluminense. O que aconteceu? O Fluminense perdeu o jogo para o Grêmio em pleno Rio de Janeiro. Então que isso não se repita. Chegou a hora do Fluminense colocar a crise de vez em cima do Grêmio, pensar no seu futuro
no que vem pela frente, com perspectivas de chegar a um G6. São 6 pontos que separam o Fluminense do Corinthians, e o Fluminense tem que encarar o Grêmio de frente e partir para cima deles e conquistar esses 3 pontos. E se aproveitar do desespero, porque eles vão sair. O Grêmio deve jogar bastante aberto pela formação do Grêmio, que eu estava aqui vendo. Douglas Costa pelo lado direito. O Diego Souza tem pouca mobilidade, está pesadíssimo. Meio de campo com o Lucas Silva, o Campaz também, que deixa muito espaço. O Grêmio vai ceder espaço para o Fluminense. Se o Fluminense for inteligente, formar esse 4-4-2 com 4 peças no meio de campo, tomar conta desse meio de campo e criar suas oportunidades, tem grandes chances de sair vitorioso do estádio, a Arena do Grêmio, e o Fluminense conquistar aí mais uma pontuação interessante, subir cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro. E eu aguardo vocês aqui no canal Tricolada para assistir a nossa live às 21h30. Combinado? Então aguardo todos. Beijão, até o próximo vídeo. Fui!